Olá, olá! Seja muito bem-vindo, todo mundo, aqui à nossa live de quinta-feira. Continuamos com a nossa live on the road, por isso que a luz não é a melhor. Vamos torcer para dessa vez a internet estar melhor. Bem-vindo todo mundo que está entrando. Hoje temos uma participação super especial aqui. E já entrou meu querido Alexandre Damiani, seja muito bem-vindo. Está me escutando bem? Perfeito, Marcia, perfeito. Ah, A luz tá maravilha. boa, o cabelo tá bom, tá tudo ótimo. Ah, que bom, porque eu brinco falando que essa nossa Life on the Road tem sido cada semana uma grande emoção. Onde é que você tá hoje, Márcia? Onde é que você tá hoje? Hoje eu estou em Córdoba. Estamos Muito aqui legal. diretamente de Córdoba, muito sol, muito calor, para a gente fazer a nossa live, que a gente não pode falhar nem uma semana, mesmo nas férias, na viagem de férias, eu acho importante, achei muito importante manter, e até porque a gente agora está com a live, assim, começamos esse mês com convidados super especiais, e eu achei que a gente não devia parar, devia continuar, e eu fico muito feliz de ter aceitado, de ter vindo aqui fazer essa live comigo, dessa live que eu brinco que é on the road, teve uma que foi dentro do carro, né, que não tinha onde fazer. Então foi com muita emoção. Então, para todo mundo que estiver assistindo aqui ao vivo, agradeço muito a presença. E quem tiver assistido depois de poder assistir ao vivo, assistir na gravação, nós temos aqui um convidado super especial que eu vou pedir aqui para ele se apresentar, para quem ainda não conhece, que é o meu querido amigo Alexandre Damiani. Alexandre, se apresente, por favor, para todo mundo te conhecer ainda mais. Bom, primeiro quero te agradecer imensamente pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Tenho a honra de ser seu amigo e os seus dois projetos aí, que é o pai Márcia Bastos aí nessas lives que eu tenho gostado bastante, né? Semana passada foi o Diogo falando sobre marketing, enfim, e também o seu projeto Minha Vida Ideal, que você tem transformado a vida das pessoas e ensinando as pessoas como sair da vida profissional para a vida empreendedora, né? Vamos dizer assim, largar a vida executiva e ir para a vida empreendedora ou gerenciar a vida executiva com a vida pessoal. Então, para mim é uma Exatamente. honra estar aqui com você. Adorei o convite. Sempre que você for convidar, estarei aqui. Como a Márcia falou, meu nome é Alexandre Damiani. Hoje eu moro em Portugal. Na verdade, moro na mesma cidade que a Márcia mora atualmente, em Braga. Sou de São Paulo, capital. Morei 3 anos em Jundiaí, no interior de São Paulo. Depois morei 5 anos nos Estados Unidos, onde eu trabalhei na área de educação financeira, gestão financeira, e abri uma empresa focada em network nos Estados Unidos. E há quase um ano atrás, vai fazer um ano mês que vem, há quase um ano atrás decidi deixar a empresa lá nos Estados Unidos com o meu sócio e abrir a mesma empresa no Brasil, em meados de setembro do ano passado, e abri aqui em Portugal também a mesma empresa, aí perto de novembro, dezembro do ano passado. Então, essa é enfim, a minha história de viver em 3 países diferentes e com algumas especialidades aí na área de consultoria, gestão financeira e network. Pois é, exatamente por isso que você, além de ser meu grande amigo, é o convidado aqui, porque você tem a cara do empreendedorismo, você é um empreendedor nato, né? Você está sempre pensando em formas de empreender e ainda crescer ainda mais com o seu negócio em 3 países diferentes. E eu queria aproveitar com você, a gente poderia fazer várias lives com vários temas super interessantes. Para a primeira, escolhemos o tema network, porque hoje eu acho que com o mundo, com essa mudança que teve, que foi todo mundo para o digital, eu estou sempre repetindo isso aqui, foi todo mundo para o digital, hoje o mundo, os negócios estão acontecendo de uma forma digital, e cada vez mais eu vejo, no meu ponto de vista, que o network cada vez é mais importante. E as formas de network também se atualizaram, também mudaram. E por isso que eu escolhi esse primeiro tema para a gente conversar, porque eu acho que hoje o mundo cada vez mais precisa do network. Aí eu queria que você começasse exatamente falando sobre isso, né?
primeiro, qual a importância do network para todos nós empreendedores? Eu começo sempre fazendo uma brincadeira, porque assim, a palavra network quer dizer rede de negócios, né? Rede de trabalho. E uma definição que eu mais gosto que a gente chama de network, que é o relacionamento corporativo, relacionamento empresarial. Mas antes de entrar no network, que é o relacionamento empresarial, eu quero ir para a vida pessoal, né? Copiando um pouquinho você, eu quero ir para a vida pessoal, dizendo o seguinte: lembra da pessoa que você está casada hoje? Você também pode fazer esse exercício, né? Que as pessoas que estão nos assistindo, a pessoa que está casada com você hoje, ela vem de uma relação que alguém te apresentou essa pessoa, ou você participou de algum evento, ou de algum curso, ou estudou junto, ou morou no mesmo bairro, enfim, mas algo conectou você com essa pessoa e mudou a sua vida drasticamente, né? Você Verdade. mesmo, Márcia, poderia não ter encontrado a pessoa que você casou por N motivos. Você poderia, né, nessa época que você conheceu essa pessoa, você poderia ter viajado com a família para um outro lugar, teria conhecido uma outra pessoa, poderia estar casada, mas a sua vida seria completamente diferente do que é hoje. Então, é essa Verdade. provocação que eu quero falar para as pessoas. Cada pessoa que você encontra na vida, ela tem um poder muito grande de mudar a sua vida drasticamente. E quando eu aprendi isso, quando eu descobri isso, eu comecei a fazer network de uma forma profissional. E é isso que eu vejo muita falha. As pessoas dizem para mim: Alexandre, eu tenho 5 mil amigos no Facebook, eu tenho 10 mil amigos no LinkedIn, eu tenho 30 mil seguidores. Ok. E a minha pergunta sempre desses milhares de seguidores que você tem, qual efetivamente você tem relacionamento? É verdade. Qual efetivamente desses conhecem você e qual desses você conhece intimamente? Então eu começo no nosso bate-papo dizendo que network não é para amador, principalmente agora. Network tem que ser feito de uma forma profissional, com estratégia, com foco, com objetivo, com definições. E nós brasileiros temos um pouquinho de dificuldade, porque a gente mistura muito o lado pessoal com o lado profissional, e que é ótimo do brasileiro em alguns casos, mas que acaba atrapalhando ele em fazer um network de forma mais efetiva. Então, network é relacionamento. Se eu pudesse resumir, network é relacionamento. Isso é verdade, realmente. E hoje, né, network se faz de várias formas diferentes, né? Até o ano passado, a gente tinha aquelas feiras de negócios relativas a certas áreas específicas, onde as pessoas utilizavam dessas feiras, por exemplo, estou dando apenas um exemplo, né, para fazer network, conhecer novas pessoas, se relacionar e aumentar a sua rede de relações, né? Nesse meio tempo também surgiu, né, a ferramenta já há algum tempo do LinkedIn, que é usada, é uma rede de relacionamentos com intuito profissional também, é uma forma de você fazer relacionamentos. Aí eu queria que a gente começasse um pouquinho exatamente sobre isso, essas formas que tem hoje em dia, que são as melhores, as mais atuais, onde a gente deve entrar hoje, se você está começando um negócio, como você começa a fazer um network que seja eficaz, as formas de a gente fazer exatamente, como você falou, network não é para amador. Então, como é que a gente faz isso de uma maneira consistente e que a gente tenha os resultados, consiga alcançar os resultados que a gente deseja? A primeira dica eu vou pegar da sua fala inicial, que você falou. Quando você entrou ao vivo, você disse o seguinte: mesmo viajando, eu estou fazendo as minhas lives toda semana, no horário combinado, entregando aquilo que eu me comprometi com o meu público. Isso, o que você está fazendo? Você está criando um relacionamento. É o respeito com aquelas pessoas que te seguem, com aquelas pessoas que querem se relacionar com você. Então eu falo que a primeira regra do networking é você ser transparente. E você falou uma coisa muito interessante. Qual que é a ferramenta ideal? Na verdade, não existe a ferramenta ideal. Existe aquela ferramenta que você tem mais
facilidade. Então, eu diria para quem está começando, não ir muito nessa onda de que a ferramenta ideal é essa. Vou dar um exemplo onde nós estamos agora. Te confesso que eu trabalho o Instagram de forma muito amadora. Eu não tenho intimidade com essa ferramenta. Eu sei que eu vou ter que aprender, porque é a ferramenta que mais cresce hoje no mercado. Mas hoje eu trabalho muito forte, tenho muito resultado com 3 canais. E eu falo que você só deve ter 3 canais quando você já tiver num nível um pouquinho melhor, com pessoas te ajudando, com várias ferramentas. Mas hoje eu uso o canal do YouTube, eu uso o Facebook e uso muito forte o LinkedIn. Talvez a ferramenta que eu mais utilize, já uso o LinkedIn há, sei lá, praticamente todos os anos, talvez que o LinkedIn exista. Eu sou desde o comecinho lá do LinkedIn. Mas a primeira regra, Márcia, se você não é ainda um especialista em networking, em construir relacionamento, construir a sua imagem, começa devagar. Escolhe uma ferramenta, deixa essa ferramenta redondinha, perfeita, né, com boas fotografias, com bom texto, deixando muito bem claro o que você faz, o que você busca. Então, é muito importante no network você conseguir mostrar para quem não te conhece quem é você. Então, quando eu entro no perfil da Márcia no LinkedIn, eu consigo entender quem é a Márcia. Quando alguém entra no perfil do Alexandre, consegue entender quem é o Alexandre. E você sabe que às vezes a gente entra no perfil de alguém e a gente não consegue entender quem é ele. É verdade, é verdade. Né? E informações às vezes desatualizadas também. Eu já liguei para pessoas dizendo, olha, você está morando aí na Austrália, eu estou querendo... Não, eu já mudei da Austrália já tem 2 anos. Puxa, mas o seu perfil de LinkedIn diz que você mora lá. Aí a resposta, não, eu não uso LinkedIn tem mais de 1 ano. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu sempre falo, se você não usa, é melhor desativar. É melhor você não ter e as pessoas não acharem você desatualizado. Então, se for para estar numa rede, esteja de fato profissionalmente na rede. É verdade, isso realmente é verdade, que muita gente não atualiza e às vezes acaba aparecendo uma oportunidade dentro daquele perfil seu antigo, com aquelas informações antigas e uma oportunidade que você perde ou poderia passar para outra pessoa e até o tempo que a pessoa perde em fazendo contato e tudo. Eu acho isso uma dica muito importante, realmente, tem que manter os perfis atualizados. E é isso, o perfil tem que mostrar quem é você e o que você pretende. Tem alguns, principalmente no LinkedIn, que eu percebo, que a pessoa está assim, em busca de recolocação. Hoje em dia tem muita. Mas em quê? Em qual área? O que fazia? A recolocação para trabalhar com o quê? Aonde? Em que lugar? Em que região do mundo? Então, isso é importante, você ter um foco, um objetivo maior dentro da sua rede, né? Isso é importante, né? A gente manter sempre atualizado. Principalmente o LinkedIn, né? Ou se você usa qualquer outra rede, como eu uso aqui, nós usamos o Instagram, com um intuito profissional, comercial, que é para a gente poder divulgar nosso trabalho, estar divulgando o que a gente faz, o nosso dia a dia aqui, e a gente poder realmente, as pessoas poderem ver esse perfil fala sobre o quê, né? Cada dia falar sobre uma coisa diferente também não condiz, né, com uma coisa assim mais profissional, certo? É aquele especialista em tudo, né, Márcia? A gente vê muito isso no mercado hoje, né? É verdade. Aquela pessoa que hoje está falando de produtividade, amanhã está falando de liderança, depois está falando de finanças, logística, enfim. Claro que tanto eu como você, a gente tem algumas áreas que a gente estuda e que a gente pode falar, mas assim, eu vejo muitas pessoas fazendo coisas completamente desconectadas, né? E isso faz com que a pessoa que está nos acompanhando acaba se perdendo, né? Enfim, né? Que referência que ele é para mim. Então, você falou uma coisa aí super importante. Além de um perfil atualizado, ele tem que estar com um foco e um objetivo bem claro, né? Para que as pessoas consigam entender qual é a sua especialidade, né? Qual é o seu sonho, qual é o seu legado, qual é o seu propósito.
Exatamente. Tem perfis que até falam um pouco de coisas pessoais e tal, mas não deixa de mostrando no foco daquilo que quer atingir as pessoas, né? Seja sobre qualquer trabalho que a pessoa tem ali nas redes sociais. Eu acho muito importante. E o network todo começa aí, né? É parte de um perfil interessante que a pessoa começa a prestar atenção em você, né? Não é você, às vezes, que vai atrás, né? Eu tenho várias histórias, e você também deve ter. Eu tenho várias histórias de pessoas que falaram: ah, Alexandre, faz um ano que eu estou te seguindo. Faz um ano que eu vejo o vídeo seu, tal, e gosto, e agora eu encontrei você. Então, isso que a gente também tem que perceber. Se você se propôs a estar nas redes sociais, saibam que tem pessoas que estão te vendo, que estão pesquisando Exatamente. sobre você, que estão olhando se aquilo que você fala de fato é aquilo que você é. Porque esse é o outro problema que a gente encontra, Márcia. Pessoas que estão desconectadas do que ela vende na rede, do que ela vende É para a sua verdade. rede de contato. Então, no network, eu digo que eu sou uma pessoa responsável, que eu faço conexões, que eu crio isso, que eu crio aquilo, mas quando ele vai ver o Alexandre na sua essência, ele é totalmente diferente. E não existe mais esse mundo que se falava anteriormente no passado, né? Que a Márcia Bastos, mãe, é diferente da Márcia Bastos profissional. Não é, é a mesma Não pessoa. é. E hoje as pessoas querem ver isso. Deixa eu olhar se a Márcia vive na pele isso que ela está falando fora da vida profissional. Então, eu vejo muitas pessoas que falam uma coisa e são outra coisa. E isso gera coisas que não vai funcionar muito bem. Né? Lá na frente É não vai dar certo. verdade. Até uma linha que eu sigo, como você comentou no início, né, dessa conversa, da minha vida ideal é exatamente isso, é mostrar que as pessoas têm que trabalhar o seu todo, todas as suas áreas têm que estar conectadas e tem que estar rumo ao seu propósito. Você não pode ter o você profissional que deseja alcançar uma coisa e o seu pessoal que é totalmente diferente. Não tá, tem que estar tudo linkado, tudo conectado, porque não existe isso que eu falo. Agora eu estou vendo o comentário aqui, estão falando aqui, ó, eu sou fã desse cara, olha lá, Dedê Ucho. Tá falando aqui, ó, que maravilha, viu? Bacana, bacana. Seja bem-vinda, Bacana, seja né? bem-vinda. Muito bom, muito bom. Por isso que eu falo que quando as pessoas que participam do ao vivo, eu acho sensacional. Porque Sensacional. claro que nem todo mundo pode participar do ao vivo, mas assim, é sensacional que pode estar aqui junto, pode estar falando, a gente vê os nossos amigos aqui, agradeço todo mundo que está aqui no ao vivo, Sônia, Marlon, Fábio Felipe, todo mundo, o pessoal da Chibos, está todo mundo aí ao vivo. Muito obrigada. Mas é bom que eu vejo que como os vídeos ficam no IGTV, tem dado bastante visualização os vídeos. Por isso que eu falo que eu não podia falhar de ter a live, porque o pessoal, eu vejo que é um número que está gradativamente crescendo, mas tem aquelas pessoas que estão sempre ali, sempre assistindo, sempre mandando comentário. Às vezes o comentário não ali para todo mundo ver, não no feed, mas no inbox. Então, eu acho muito bacana isso. Por isso que, pelo respeito e pela alegria que me dá, na verdade, é um momento de extrema alegria estar fazendo a live aqui. Então, não podia deixar de fazer, porque é o momento realmente que eu gosto de fazer essas lives aqui. E falando, né, a gente tem hoje em dia, né, um network, assim, dessa digital, assim, das redes sociais, mas existem, como a gente mesmo participa, de networks hoje que eram presenciais, que viraram digitais e que hoje em dia é um mix de um pouquinho de tudo. Vamos falar um pouquinho desses também, que eu acho assim, muito interessante, que nem todo mundo conhece essas formas de network, que é um network profissional realmente, né? Eu acho que você, como especialista que tem empresas de network em 3 países diferentes, não tem ninguém melhor para falar um pouquinho sobre isso e mostrar para as pessoas como se faz, como participa e como é que funciona desse network, que eu acho muito interessante. Eu vou agora polemizar um pouco nessa live, né, Márcio? Eu sou meio dinossauro
no lado negativo do network, né? Porque assim, eu sofri bastante com essa pandemia, porque eu sou aquele cara que para mim, network sempre foi olho no olho, network sempre foi o toque, o abraço, sempre foi aquela pessoa, eu sempre fui aquela pessoa de contato visual. E mudou, de repente mudou, né? Meu próprio business, ele mudou completamente. Por quê? Porque eu recomendo, ele reunia empresários de forma presencial uma vez por semana. Então eu tinha, quando começou a crise, eu tinha 20 grupos do Recomendo. Em fevereiro desse ano eu tinha 20 grupos. Imagina, 20 grupos, 300 pessoas que se encontravam toda semana para tomar um café e fazer relacionamento. E de uma hora para outra, não pode, é proibido, na verdade, nos Estados Unidos, que é onde eu tenho o maior número de membros hoje, porque nasceu lá, veio a lei que não podia colocar mais do que 15 pessoas dentro de uma sala. Né? Primeiro veio a lei que era 0, não podia se encontrar ninguém. Depois aumentou para 15, agora liberou para 30, mas mesmo para 30, para o Recomendo, é um número muito pequeno, porque as reuniões do Recomendo dos Estados Unidos são reuniões para 50, 60 pessoas. Então eu, Alexandre, mesmo especialista na área, esse é um recado para quem está nos assistindo, eu tive que mudar todo o meu pensamento em relação a network. Para mim, network era físico, era pessoal. E vou te dizer que veio uma surpresa muito grande. E qual é essa surpresa? Hoje eu estou olhando para você e eu consigo, através da imagem, criar um relacionamento, criar um sentimento. Quem está assistindo a gente consegue gostar da gente, consegue criar uma empatia, falar, poxa, gostei do que ele está falando, não gostei, gostei do cabelo dele, não gostei, enfim. Tem isso também. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente está aprendendo com essa pandemia. Eu estou fazendo reuniões com gente na Austrália, na China, Nova Guiné, Alemanha. Eu fiz reunião, fui para Madrid agora segunda-feira, fui na segunda e voltei na quarta, fiz um bate-volta aí, e cheguei para a reunião do Grupo Brácara, que foi online, mas no meio do caminho eu tive que parar para fazer uma reunião do Grupo do Rio de Janeiro. A dica que eu dou nesse mundo digital é o seguinte: não se comporte como a maioria das pessoas tem se comportado nas reuniões online, no network online. Porque eu vejo que a maioria entra numa reunião online, mas ele não está ali. Ele está no celular, ele está fazendo uma proposta no e-mail, ele está mexendo numa apresentação, ele está olhando para a tela, mas ele está fazendo outra coisa. E ele acha que as pessoas não percebem, mas as pessoas percebem. Então, dica número 1 de networking: presta atenção no outro. Essa é a dica número 1 do network. Porque as pessoas confundem, Márcia, network é vender você para o outro. E network, para mim, é o oposto disso. Network, para mim, é o que eu preciso saber que a Márcia tem para conectar ela para as pessoas que precisam dela. Isso é network. Network não é eu vender o Alexandre para a Márcia. Network, para mim, Alexandre, é eu aprender quem é a Márcia para vender a Márcia para a minha rede de contatos. Então, isso é que é extremamente importante, você aprender de network. Network não é eu me vender. Network é eu aprender como vender as pessoas para a minha rede de contato. Então, essa é uma lição que eu aprendi há algum tempo, 10 anos atrás, mais ou menos, e aí comecei a mudar o meu network, porque se eu pensasse como há 10 anos atrás, Márcia, agora eu queria estar vendendo nessa live o Alexandre o tempo todo. É verdade. E eu não quero vender o Alexandre, eu quero descobrir como que eu ajudo quem está assistindo a gente a fazer mais negócios. Então, isso é extremamente importante. Tem muita gente que está na live aí que faz tempo que eu não vejo, viu, Márcia? O Renato Alves é um grande advogado, um grande amigo. Ele está falando que a entrega é necessária. Olha aqui, vou ler aqui. A Helena, nossa querida Helena, está falando. Às vezes a câmera desligada, olhamos para o nome. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí você me perguntou, né? Aonde a gente pode fazer networking? E aí eu vou te dizer, a gente pode fazer networking em qualquer lugar.
numa festa de aniversário, numa viagem. Nessa viagem que você fez, pode ser que você conheceu pessoas no hotel, conheceu pessoas num passeio. Alexandre, mas essa rede vai ser profissional? A gente não sabe. Não sabe. Relacionamento não é necessariamente para virar relacionamento profissional ou pessoal. Quantos amigos que eu tenho que eu nunca pensei em fazer negócios com eles, só que no futuro esses meus amigos foram trabalhar numa empresa ou eu fui trabalhar numa empresa e a gente acabou gerando negócio um para os outros. Porque a nossa rede pessoal e profissional ela vai mudando. Com a vida ela vai mudando. Então a gente tem que estar atento a isso. Onde eu faço networking? Em qualquer lugar. Seja numa padaria, seja numa reunião de negócios. Então aqui em Braga, por exemplo, você sabe disso, você também fez isso. Eu me associei com a Associação Comercial de Braga, eu fui conhecer Rotary Club aqui de Braga, eu fui conhecer o Toastmaster, que é um grupo que ensina a falar em público, tem o Recomendo, tem o BNI, tem tantas oportunidades para fazer network, e agora essas lives que são incríveis, que as pessoas que estão nos assistindo perdem oportunidade se não começarem a criar um relacionamento com você, se gostaram de você, é claro, e não começar um relacionamento comigo pós-live se gostaram do que eu falei, para a gente criar uma empatia, um relacionamento. Então, o que eu vejo? As pessoas acham que network é imediato. Eu vou numa reunião, dou meu cartão e fico esperando fazer negócio. Isso não é relacionamento, gente. Isso é venda. Não é. Isso não é network. Não, e é a base mesmo de hoje em dia que a gente sempre escuta e vê os especialistas, né, falando sobre até termos de negócios digitais, né, fala a venda só acontece depois que você passa por um funil de vendas e você tem um relacionamento. Depois que cria o relacionamento que vai acontecer a venda e nunca antes. Esse é o grande erro das pessoas hoje em dia, principalmente as pessoas entenderem que tudo veio para o digital e a venda de tudo, de treinamento, de curso, é tudo feito no digital atualmente. Você só vai conseguir fazer a venda depois para um público que você tem um relacionamento. Não adianta você criar um perfil hoje e amanhã anunciar qualquer coisa que você venda, que você não vai vender nada se você não tem relacionamento com o seu público. Até porque hoje, Márcia, a oferta ela é gigantesca. Quantas lives estão acontecendo neste exato momento no Instagram? Sei lá, milhões de lives em vários países diferentes. Pessoas que fazem exatamente o que você faz, agora tem, sei lá, milhares fazendo uma live agora. O que diferencia da outra pessoa que faz o mesmo serviço é o que você acabou de falar. É o relacionamento, é a empatia, é a amizade, é o carisma. Sabe outra coisa que caiu, que as pessoas falavam no passado? Não faça negócio com amigos. Só que, gente, isso mudou. Isso quer dizer, se eu não faço negócio com amigos, vou fazer negócio com quem? Com os inimigos? Verdade, então, verdade. Hoje, quando eu vou contratar uma agência de marketing, que a Chibos está na sala, aí a gente já viu que a Chibos está na sala, eu não contratei a Chibos porque eles são os melhores tecnicamente. Eu contratei a Chibos porque eu gostei deles. Eu gostei do carinho, do sorriso, da brincadeira, da postura. Então, é um conjunto. Eu falo que hoje, serviço, Márcia, principalmente produto e serviço, virou commodity. Então, assim, coach é commodity, consultor é commodity, celular é commodity. Hoje, eu tenho um produto maravilhoso. Desculpa, você e muitas pessoas têm um produto maravilhoso. Não tem mais hoje, assim, com raríssimas exceções, não tem ninguém que a gente fale, esse cara é o único bom nessa área. Não existe mais isso. Então, o que diferencia hoje é carisma, empatia, transparência, verdade. E aí a gente volta porque a gente começou a falar lá atrás. Network é relacionamento. É verdade. E é verdade, é o que você falou. O que eu faço, por exemplo, se você for ver agora, tem um monte de gente fazendo live agora também. Mas por que tem as pessoas que estão comigo e as pessoas que estão lá com as outras pessoas? Porque existe uma empatia maior.
com qualquer uma dessas pessoas. E eu acho que por isso que eu falo que hoje existe mercado para todo mundo, porque hoje você usa você, é o seu jeito de ser, como você vive, é aquilo que você falou. Hoje não existe o separado o profissional do pessoal. Então, quem tiver essa empatia com o meu jeito, com o seu jeito, vai procurar a gente para fazer negócio. E por isso que é importante a gente estar sempre aqui, estar falando e estar exatamente sendo transparente e mostrando exatamente como nós somos. Que isso que as pessoas vão gostar ou não da gente. Agora você falou uma outra coisa que eu gostaria muito de falar, do gostar ou não, né? A gente também tem o ser humano, ele é assim, você é coach, você é mais especialista do que eu nessa área do comportamento humano, mas o ser humano ele tem por necessidade a aceitação. Ele tem por necessidade, né? Tem gente que começa a fumar para fazer parte da turminha, tem gente que, enfim, escolhe uma música para fazer parte da turminha, eu preciso ser aceito. Mas o que a gente tem que entender no relacionamento profissional é você aprender a fazer relacionamento profissional com pessoas que têm os mesmos valores que você, a mesma afinidade com você, os mesmos propósitos que você. E nem todo mundo, ou acredito que a maioria, não vai gostar de você. Se a gente for olhar no número do universo gigante, a maioria não vai dizer, putz, esse é o cara que eu quero seguir, esse é o cara que eu quero acompanhar. Mesmo quem tenha 1 milhão de seguidores, existem 1 bilhão de moradores, né? Então ele não é um cara adorado por todos. E eu gosto de dar 2 exemplos. Por exemplo, a Apple, que é uma empresa que eu sou fã, estudei a história, gosto da marca, admiro a marca, mas eu não compro a marca. Então, adianta a Apple querer se relacionar comigo? Não, não adianta. Mesmo se ela me der um iPhone de graça, eu vou dar para minha filha. Por quê? Porque eu não sou usuário da marca. Gosto da marca, mas não sou usuário da marca. Então, se nem a Apple, que é uma das marcas mais veneradas no mundo, consegue se relacionar com todo mundo, quem sou eu, quem é a Márcia para falar que pode fazer network e pode fazer negócio com todo mundo? Não é verdade. O outro exemplo é a Coca-Cola, que talvez seja a marca, talvez uma das 10 marcas mais conhecidas no mundo. Não tem quem não conheça a Coca-Cola. Só que todo mundo bebe Coca-Cola? Não. Tem gente que pode ganhar um caminhão de Coca-Cola que ele não vai usar aquilo para absolutamente nada. Por quê? Porque ele não toma. É uma escolha de vida que ele fez não tomar refrigerante. Não é nada contra a Coca-Cola, mas ele não toma refrigerante. Então, a Coca-Cola vai continuar o relacionamento com esse cara? Não, porque se ela continuar, ela está perdendo tempo. Deixa esse cara para lá, eu vou me relacionar com aqueles que querem se relacionar comigo. Então é isso, Márcia, que eu falei que o brasileiro tem dificuldade. O brasileiro ele insiste numa relação, às vezes, que já está fadada a não dar certo. O americano, nesse sentido, ele é mais frio. Então, nesse sentido, o americano tem uma vantagem. Ele consegue fazer relacionamento profissional mais processual. Só que ele tem uma desvantagem. O americano não consegue fazer relacionamento como o brasileiro consegue. Então, nós temos que aproveitar o que a gente tem de bom, que é o relacionamento. Não sei se você sabe, mas o americano adora fazer negócio com o brasileiro. Adora. Eu sabia, é mesmo. Adora. O americano adora contratar engenheiro brasileiro, arquiteto brasileiro, quem limpa a piscina brasileira, porque o brasileiro ele entrega mais do que o americano está esperando. O americano ele entrega exatamente aquilo que ele combinou. O brasileiro ele enfeita, ele entrega um mimo, ele dá uma criatividade, ele vai lá e arruma aquela piscina, troca, bota um enfeitinho, um bichinho ali. Então, a gente tem que usar, Márcia, eu morei em Portugal, Brasil, Estados Unidos, Portugal ainda estou começando, mas o brasileiro ele tem uma característica muito bacana. Acredito que talvez é um dos povos que mais consegue criar relacionamento. Mas ele consegue estragar o relacionamento porque ele vai um degrau acima. Então nós temos que aprender com o português principalmente, que é um povo muito parecido com o nosso, mas que ele tem um limite, onde o brasileiro às vezes ultrapassa.
Então, network, relacionamento é isso, é entender até onde você pode ir com o outro, até onde você pode ajudar o outro e como o outro pode te ajudar. Então, isso é importante também a gente entender nesse alinhamento de expectativas. É verdade, até para não passar um certo limite. Agora, você falou num ponto que realmente, hoje em dia, né, com toda essa migração para a área digital, para todo mundo trabalhando na área digital, realmente aí chega naquele ponto de você definir um nicho, né? Que as pessoas têm medo, né? Que principalmente nós, todos brasileiros, têm medo de definir um nicho e fornecer, passar pelo feed só daquelas pessoas e acha que vai perder cliente, e não é verdade. Porque exatamente, nem a Apple, nem a Coca-Cola são para todo mundo. Teve gente aqui que passou, cadê a Fátima? A Fátima passou aqui e falou que ela não toma Coca-Cola, é verdade. Eu também não tomava. Olha, eu comecei a tomar depois dos 30 anos que eu comecei a tomar Coca-Cola. Eu não gostava. Meu filho do meio não toma, o Felipe não toma. Ele não gosta de refrigerante nenhum. Então, ou seja, não tem como a gente... se nem essas marcas para todo mundo... Poderosíssimas, né? E elas não se preocupam, na verdade, com aqueles clientes que não querem eles simplesmente põem para fora do jogo. Então, por que se eles fazem isso, a gente, que não precisa ter 300 milhões de clientes como eles têm, a gente quer aquele bem específico, aquele cliente específico, naquele ponto exatamente onde nós estamos propostos e prontos para ajudar as pessoas que precisam. A gente não precisa realmente não criar o nicho. O nicho é importante para que a nossa informação chegue para as pessoas certas, da maneira certa e com a frequência necessária. Eu acho que essa questão, isso vai da questão do nicho, que é muito interessante, né? Para você não ter medo de nichar o seu negócio, né? Isso é muito importante, Márcio, que você falou uma verdade. A gente fica preocupado com aquelas pessoas que a gente não vai colocar dentro desse nosso network, vamos dizer assim. Lembra, network é relacionamento profissional, que pode até virar uma amizade, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma relação profissional, ou seja, você espera alguma coisa de mim profissionalmente, eu espero alguma coisa de você profissionalmente. Então a gente não pode esquecer disso. Por que eu vou colocar dentro do meu network alguém que não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu busco? Então eu vejo muitas pessoas lá, muitas pessoas fazem isso, né? Tem lá solicitação de amizade. O que a pessoa faz? Ela clica lá em cima, aceitar todas. Ou seja, ela não investe nem tempo para olhar aquelas pessoas. Eu te confesso que eu já fiz isso no passado, de colocar gente para dentro da minha rede, que começou a detonar minha rede, né? De falar palavras que não são palavras que eu gostaria de ter na minha rede, fotografias, ou seja, coisas que ferem aquilo que o Alexandre acredita. Então, o que eu fiz? Eu passei a entrar no meu Facebook, isso já tem um tempo, e passei a deletar algumas pessoas, não porque elas são boas ou ruins, é porque elas não compartilham com aquilo que eu compartilho. Elas vivem num mundo diferente do meu. A Márcia vive num mundo, o Alexandre vive num mundo, a gente tem que conviver com pessoas que vivem num mundo semelhante ao nosso. Claro que nunca vai ser igual e nem deve, né? Porque os pensamentos diferentes é que fazem com que todo mundo cresça, mas também não posso ter no meu grupo alguém que é totalmente diferente daquilo que eu faço. Tem um exemplo que o professor Jorge Bittencourt me deu que eu achei fantástico, Márcio. Ele foi comprar uma camisa para um sobrinho dele, numa loja de shopping lá no Brasil, uma marca de rock que o filho gostava, foi lá na galeria do rock e tal, enfim. E ele tem 68 anos, o Jorge entrou lá e vou comprar a camiseta. E ele começou a escolher aquele som alto, aquele negócio e tal, enfim. Com 5 minutos na loja ele saiu, xingando, nervoso, enfim, né? E falou pro sobrinho, ó, escolhe esse negócio aí, depois eu venho e pago, enfim, mas eu não aguento ficar aqui. E ele, no começo, ele xingou, ele reclamou, que é absurdo isso, aí ele começou a refletir. A loja de rock and roll, na verdade, não quer que um velhinho de 68 anos fique lá dentro.
Porque se Verdade. tiver um monte de velhinho de 68 anos lá dentro, a juventude, a hora que entrar, vai falar, pô, essa loja não é para mim, só tem velho nessa loja. Então lá dentro tem que estar quem? Os tatuados, piercing, cabelo, que é a loja do rock, é a tribo. E aí é o exemplo que eu gosto do network que eu queria chegar com você. Qual tribo você quer fazer parte? Qual Olha, tribo você exatamente. quer atender? Então a Márcia, ela definiu que a tribo que ela quer atender são empreendedores individuais, estão no seu comecinho de desafio, e a Márcia quer mostrar para eles que é possível ter um equilíbrio entre pessoal, profissional, espiritual, saúde. Então a Márcia definiu a tribo que ela quer atender. E quando a gente define que tribo eu quero atender, eu consigo ser especialista e consigo ajudar essa tribo. Agora, se a Márcia pega uma tribo de hippie, nada contra os hippies, não é isso, mas a Márcia não vai conseguir ajudar. Por quê? Porque ela não entende essa tribo, ela não sabe como é que essa tribo pensa. Então a Márcia ensina sobre empreendedorismo porque ela vivenciou o empreendedorismo. Ela experimentou o empreendedorismo. Então eu tenho que escolher minha tribo. Eu não gosto muito, eu gosto muito da palavra tribo. Não gosto, o nicho que você falou é fantástico e é o que é usado. Mas eu falo que network, se você conseguir transformar o seu grupo numa tribo, aí é espetacular, porque é todo mundo ajudando um ao outro, né? Olha, é verdade, eu já vi alguns especialistas falando exatamente isso, que o moderno é falar tribo, não é nicho. Eu já vi isso em alguns especialistas, já umas 3, 4 pessoas diferentes falando isso, que o moderno é tribo, não é nicho. Exatamente, você tem que escolher, definir a sua tribo, e você tem que atrair pessoas que estão de acordo com essa tribo, e isso que é importante. Quem está fora da tribo, fica fora, não tem problema nenhum. Fica fora, não tem problema. E essas tribos, Márcia, elas podem conviver em harmonia. Não significa que eu não sou da tribo do rock, que eu não tenho amigos que são dessa tribo. Então as tribos podem conviver. Isso é uma outra coisa que eu vejo, que as pessoas estão errando drasticamente, Márcia. A gente hoje já não pode mais falar sobre política, não podemos mais falar sobre religião, sobre sexo, sobre... Por quê? Porque as pessoas estão brigando, estão discutindo, degladiando, não aceitando. Então é muito importante a gente entender que a gente faz parte, que nem eu falei da Apple, que eu não uso Apple, mas eu não sou crítico da Apple, eu simplesmente sou usuário de uma outra marca, eu sou fã da Microsoft. Que tribo que eu faço parte? Microsoft. E tem tribo que a gente faz parte do tribo da Apple. Ok, a gente pode conversar? Claro que sim. Agora, o que eu não posso é o da tribo da Apple querer me convencer a sair da tribo da Microsoft e viver na tribo da Apple, porque eu não vou viver feliz lá. E eu vou ser um chato, na verdade, porque eu vou ser um crítico dessa tribo. Então isso é que a gente tem que entender. Por que eu vou entrar numa tribo onde eu vou ter um desgaste muito grande? Pode até ser uma tribo maior do que a minha, mas o meu desgaste para ficar nessa tribo é muito grande. Então eu prefiro ficar numa tribo que eu me sinto mais confortável. As pessoas falam a mesma língua do que eu. Então é muito bacana na relação do network você estar cercado de pessoas que você goste, você queira conviver, né? É muito bom ir para uma reunião do Recomendo, que é a minha paixão de vida, porque para mim os membros são quase como filhos. Eu torço para o resultado deles, eu oro por eles, eu vibro com eles, eu choro com eles. É a minha tribo, é a tribo que eu escolhi viver. Mas tem outras tribos, BNI, Câmara do Comércio, que eu admiro e que eu respeito e que eu não busco tirar alguém da tribo ou que alguém da minha tribo vá para lá. Porque as pessoas têm que escolher onde querem ficar, Márcia. O nosso papel é fazer o nosso, vamos dizer assim, o nosso círculo ser o mais legal possível dentro daquilo que a gente acredita. E algumas pessoas vão adorar estar com a gente, outras nem tanto. É verdade, é verdade. A Helena está falando aqui, despedir pessoas, adoro, mas é isso mesmo.
E é isso que não só as grandes marcas podem fazer, mas todos nós empreendedores podemos fazer isso. Porque se eu faço parte de um grupo que estava, uma das empreendedoras estava exatamente com esse problema. Uma cliente que estava perturbando, dando dor de cabeça, estava dando tanto problema que ela virou e indicou uma outra pessoa para aquela cliente ir procurar, que achava que ia ser mais o estilo da pessoa. Ia ser da tribo, da mesma tribo, porque é exatamente isso, é que a gente brinca falando, né, que ela despediu uma cliente. E é exatamente isso. Ela despediu a cliente, porque ela não aguentava mais aquela cliente na vida dela. Aí ela, olha, para mim não dá mais, a gente realmente eu não tenho como prestar esse serviço para você, eu não tenho, explicou lá os porquês dela e falou, olha, eu indico que para esse tipo de serviço que você precisa, eu indico a pessoa tal, entre em contato com ela. Definitivamente despediu o cliente. E você falou algo que também funciona para o network, assim, a gente assumir a nossa incompetência, assumir a nossa... porque assim, não é incompetência, no caso dessa sua cliente, não é incompetência dela no que ela faz, mas é a incompetência dela com esta pessoa. Ela não conseguiu, eu gosto muito de futebol, amo futebol, e o que acontece às vezes no futebol que a gente pode levar para o network, para uma rede de relacionamento? Acontece muito de um time contratar um jogador que está numa fase espetacular, sabe? Todo mundo quer contratar. E alguém vai lá com mais dinheiro e consegue contratar. E o que acontece? Depois de contratar, esse jogador não rende. Acontece vários casos assim. E por que ele não rende? Porque ele entrou num ambiente que ele não conseguiu se adaptar àquele ambiente. Ou o técnico colocou ele numa posição errada, ou o time não acolheu ele como ele gostaria de ser acolhido, ou ele está com algum problema pessoal e as pessoas não se atentaram a isso. Então, network é relacionamento. Se o relacionamento der certo, o restante vai acontecer de forma natural. Se o relacionamento não der certo, é isso que você falou. Às vezes, a melhor coisa é separar isso. Não é brigar, é separar. Olha, vai com essa profissional que pode ser que com ela, a metodologia dela, o jeito dela, ou seja, você vai se adaptar melhor e vai usar. Então, é isso que eu falo. A gente tem que entender quando a gente é tirado, né? Que não é porque a gente é tirado porque a gente é ruim ou porque a gente é bom. A gente é tirado porque a gente não conseguiu se encaixar naquela peça. Então, eu gosto de trazer para o futebol, para o esporte de uma forma geral, quantos cases a gente tem de um jogador que estava encostado num time e que foi negociado, emprestado para um outro time e estourou na sua carreira. É verdade, aí brilhou. Mudou o ambiente que ele está inserido. A técnica, a habilidade, o resto era tudo igual. O que mudou foi a motivação dele, o ambiente. Então, procura lugar que você vai se motivar, que a galera vai se motivar com você, que você vai se sentir útil. Se você está se sentindo inútil na tribo que você está, repense, porque pode ser que essa tribo não seja a sua tribo. Exatamente, e aí a gente volta nisso desse exemplo que eu dei, né? É exatamente isso, nem todo cliente é pra gente, né? Então, e a gente tem que ter a maturidade, a inteligência de perceber isso, como essa pessoa que eu conheço, que fez, e indicou quem seria uma profissional que achava que era melhor, mas de acordo com o perfil da pessoa. Você não tem que ter medo de perder o cliente. Eu acho que é até um elogio que esse cliente vai fazer para você. Vai falar de você, não, ele achou melhor e me indicou outro profissional. Então vai ser até um ponto positivo, na verdade, né? E é como a Helena aqui está falando, né? Mais vale ficar mal com essa do que com todos os restantes dos clientes. É verdade. Antes qualidade do que quantidade. Mas é uma realidade. A gente não tem que pensar na quantidade. A gente tem que... principalmente eu, que meu trabalho, né, como a Alexandre até falou aí algumas vezes, eu trabalho com empreendedores que normalmente estão iniciando ali no empreendedorismo. Você não tem que ter medo de ter poucos clientes, mas você tem que atender bem esses clientes. Esses clientes têm que virar
realmente seus clientes que vá comprar de você tudo que você criar. Você não vai vender uma vez para esse cliente. Ele tem que estar ali sempre com você do seu lado e virar um parceiro seu. E estar sempre ali consumindo o que você coloca, principalmente hoje, nos meios digitais. Então, você tem que ser transparente e estar ali dedicado ao seu cliente, que é da sua tribo. Né? Usar o nome tribo que é melhor, que é da sua tribo. Tem uma galera bacana aí entrando, viu, Márcia? A Bernadette Pupo, que é uma das melhores profissionais que eu conheci na área de recursos humanos. Eu trabalhei com ela na Unifiel. Ela que me entrevistou, inclusive, para eu ser contratado. Enfim, é uma pessoa que eu admiro muito. E aí eu queria, como último assunto, e claro, se você quiser perguntar mais alguma coisa, mas a cereja do bolo do relacionamento. Isso foi um ensinamento da minha mãe, que ela falava uma frase para mim que é o seguinte, Márcia, ela falava o seguinte, ela falou, olha, a vida é como se fosse um jardim. Você vai andando por esse jardim, você vai plantando sementes nesse jardim, e lá no futuro você vai voltar, mesmo sem imaginar que você voltaria nesse caminho, e lá você vai ter os frutos da semente que você plantou. Então, network, a gente tem que entender que não é curto prazo. Então, a Bernadette, por exemplo, que acabou de entrar, eu conheço ela há sei lá quanto tempo, acho que é praticamente quase 15 anos. O Renato, que está aí, já conheço há menos tempo. Então, assim, a gente acaba encontrando na nossa vida, mesmo mudando de país, eu acabei encontrando pessoas que eu me relacionei há 5, 6 anos atrás, e mesmo que a gente não acredite nisso, cada pessoa que você conhece na sua vida, grave isso, uma semente é colocada ali. É verdade. Então, se eu encontrei a Márcia uma vez só na vida e tratei muito mal a Márcia, que semente que eu deixei ali? De arrogância, de falta de educação. Se eu encontrar 2 anos depois, num evento, e eu estiver falando que eu sou um cara legal, ela vai olhar e vai falar, não é não. Porque eu encontrei esse cara uma única vez e eu vi que ele não é assim. Então, dica de platina para quem quer fazer network. Cada pessoa que você conhecer a partir de hoje, plante uma semente positiva. Porque lá na frente, você com certeza vai encontrar essa pessoa e isso pode ser positivo ou negativo para você. A Fátima falou que me conheceu na DSOP. Na DSOP, ó. Tem tempo, viu, Márcia? Tem tempo. E eu devo ter plantado uma semente boa com ela e ela plantou uma semente boa comigo. Então, sempre que a gente se encontrar, o que um vai esperar do outro? Boas ações, boas atitudes, carinho, empatia. Ou seja, então, lembre-se, a partir de hoje, todo mundo que você conhecer, você querendo ou não, você vai colocar uma semente ali. A pergunta qual semente você está colocando na vida das pessoas, que são os frutos que você vai colher lá na frente. É verdade, olha, isso é um pensamento realmente. Eu tô aqui também, tá aqui na nossa live aqui, tá a Sônia e o Marlon também, que são amigos meus também há pelo menos 15 anos. E estão aqui, estamos sempre nos falando, estamos longe, hoje com um oceano de distância, nós estamos sempre nos falando também, então, ou seja, estão sempre aqui me dando apoio, é ótimo. Estou aqui também com o Fábio Felipe aqui falando, tá te dando os parabéns, a gente está te conhecendo hoje, tá dando os parabéns pelo seu conteúdo, ele é um cara sensacional, o Fábio é um mentor também de mulheres empreendedoras que faz um trabalho belíssimo também. Ele vai ser outro que eu já convidei também para fazer live, já estamos acertando a data, faz um trabalho muito belo, incrível, focado nas mulheres empreendedoras, mulheres que já trabalham, que já têm negócio, que já estão rodando. Então eu falo, são pessoas que a gente já tem relacionamento há um bom tempo e estão aqui, ou seja, não só a gente planta, como essas pessoas também plantaram para a gente, que a gente mantém esse carinho tão especial por tantos anos, né? Isso é realmente a mensagem incrível para deixar aqui assim no finalzinho aqui da nossa live, que eu acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos, já estamos praticamente 1 hora de live aqui, que eu acho que para a live em dupla é o tempo mesmo, 50 minutos, 1 hora, para também não ficar tão difícil, tão cansativo depois para as pessoas assistirem a gravação.
Quem entrou depois, eu recomendo que assista depois a live inteira. Ó, o Fábio está falando aqui, aqui é incrível. Muito obrigada, Fábio. É uma honra ter você aqui assistindo a nossa live todinha. Eu vi que você entrou desde o início. Incrível. Nossos amigos Helene e Diogo, todo mundo aqui sempre nos apoiando, dando comentários bacanas. É o que eu falo, é incrível quem pode estar aqui ao vivo com a gente. Mas eu vou repetir sempre o que eu falo. Depois, quem assistir depois a gravação, quiser comentar, quiser mandar mensagem, mandar fazer algum comentário, seja no direct ou nas postagens, eu sempre respondo, eu procuro sempre responder todo mundo com todo carinho, sempre. Então, fiquem bem à vontade. E eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, que foi incrível. Incrível, temos que fazer outras lives aqui também, que você tem tantos assuntos para falar, tantas coisas interessantes para dividir com a gente, que é sensacional. Pode convidar que eu venho sempre. Quero agradecer também, nem consegui ver todos aqui, mas entrou a Priscila Plaça, que é uma das melhores treinadoras de equipe de venda que eu conheço. A Fê Schonca, a Fernanda Schonca, uma amiga incrível dos Estados Unidos, enfim, uma pessoa muito querida. Quem for para o Miami tem que conversar com essa mulher aí, porque ela é muito bacana, uma profissional de altíssima qualidade, a Helena, enfim. Então foi um prazer, Márcia, e que a gente venha falar mais vezes e que a gente aproveite essa crise para que a gente dê mais valorização ainda para os nossos, mais valor para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades verdadeiras, para as nossas parcerias estratégicas, para as nossas alianças, enfim, e que a gente entenda que network é querer o bem para o outro. Então, se você fizer o bem para o outro vai fazer o bem para você. Simples assim. Então, crie relacionamento e plante boas sementes aí no seu network. É verdade, é isso mesmo. O Ademir aqui está falando, ó, eu não acreditava na minha patroa, depois da separação ela se mostrou super empreendedora. É isso aí, as pessoas vão se mostrando, principalmente hoje, as pessoas estão empreendendo, estão buscando esse caminho, por ser um caminho muito interessante de você desenvolver aquilo que você acredita, aquilo que você deseja como negócio, com seus ideais. Então, realmente, as pessoas que se dedicam com amor, com carinho, com coração, vão ser boas empreendedoras. Isso é o principal. E é isso mesmo que o Alexandre falou. A gente colhe o que planta e a gente tem que estar sempre plantando coisas boas. Não é para agradar os outros, é para a gente poder depois colher coisas boas no futuro também. Muito obrigada, Alexandre, pela presença. Foi sensacional. Amei nossa live. Muito obrigada. Tô com saudade, mulher. Volta logo, hein? Domingo tô chegando aí de volta. Domingo tô de volta. Semana que vem a gente tá junto aí de novo, pessoalmente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.